Então, falando de sistema contábil, nós vamos lembrar de duas técnicas, só para você começar a entender o sistema e depois, quando você começar a fazer o estudo, você saber o início, meio e fim dessa ideia do sistema contábil. O sistema contábil ele inicia com a escrituração contábil. Na escrituração contábil, você tem essa técnica, você busca os documentos. Então, toda empresa, quando você vai, como contador, iniciar, ou contabilista, ó, que você pode ter o técnico de contabilidade também, fazendo a escrituração. Então, quem faz o responsável do setor é o diretor executivo que coloca o responsável técnico do setor, que é o contabilista. No caso, o técnico de contabilidade ou o contador. Então, esse diretor executivo é o responsável primário por existir esse sistema contábil, que ele vai estar investindo mais ou menos em relação ao profissional que vai estar atuando ali. Na escrituração contábil, que é uma técnica, você inicia com a documentação contábil. Esse documento contábil, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes você tem um contrato de aluguel. Um contrato de aluguel, ele não vai gerar um lançamento na contabilidade inicialmente. Ele só vai, num primeiro momento, ser o contrato do ano. Conforme a empresa vai passando o mês, vai incorrendo o período, vai ocorrer lançamento no primeiro livro contábil. O primeiro livro contábil, ó, que o Código Civil determina, pelo artigo 1179, nós temos o livro diário. Então, sempre o livro diário é o livro obrigatório pelo Código Civil. Por uma condição contábil, o Conselho Federal determina 2 livros para melhor escrituração contábil. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, ó, ele fala do livro diário e do livro razão como livros obrigatórios contábeis. Tomar bastante cuidado que o livro razão, se colocado no lucro real, o fisco determina ele como um livro obrigatório no lucro real, para facilitar a fiscalização. Então, ó, 3 assuntos. O Código Civil só determina o livro diário como obrigatório, pelo Código Civil. Numa condição de fiscalização pelo lucro real, então, o lucro real, livro de apuração lucro real, o fisco determina um livro como obrigatório para o lucro real, o livro razão. O Conselho Federal determina 2 livros como obrigatórios, livro razão e o próprio livro diário. Complementando o próprio sistema, você tem o diário, que alimenta o razão, que por sua vez alimenta o balancete de verificação. Então, o livro diário, você vai verificar que ele tem elementos, como data, conta devedora, conta credora, histórico, valor. Já o livro razão é um livro sistemático. Você vai analisar conta a conta. Então, ele vai facilitar muito você visualizar o saldo inicial, a movimentação, o saldo final de cada conta, para que isso exista o quê? O balancete, para buscar essas informações no razão. Sabendo o saldo inicial, no balancete, movimentação, saldo final, porque do balancete é onde termina a base da escrituração para começar a compor os demonstrativos contábeis. Então, aqui são 2 técnicas, uma técnica chamada escrituração e uma técnica chamada demonstrações contábeis. Dentro das demonstrações, você tem o primeiro demonstrativo que é alimentado com as contas de resultado que você busca do balancete para alimentar os níveis de resultado. Pelos padrões internacionais, você acaba tendo 5 níveis de resultado. Então, se você for buscar o DRE, você vai buscar lucro bruto, vai buscar o lucro operacional antes do resultado financeiro, um lucro operacional após o resultado financeiro, um lucro antes do imposto de renda, um lucro líquido do exercício. Então, é uma informação importante porque ele segue o regime de competência, a demonstração do resultado do exercício. O demonstração do valor adicionado é um demonstrativo brasileiro, nacional. Consta na lei das SA somente para as companhias abertas. E ele busca as principais informações do DRE. A segunda parte do DVA, ele dá uma base para você começar a entender
as informações do balanço social. Então, no próprio documento que você lê, o DVA, ele fala que a parte 2, que é a parte da distribuição do valor adicionado, que vai para o funcionário, pessoal, para o governo, para remunerar terceiros ou próprio, ele acaba sendo informação para complementar o balanço social. O DRE, conjunto com o DMPL, ele vai formar o demonstração do resultado abrangente. Esse demonstrativo do resultado abrangente, ele é obrigatório para padrões internacionais, então companhias abertas. Então, quando se fala demonstrações completas, você vai verificar que as companhias abertas são obrigadas pela CVM a atender o mundo. Quer dizer, atender às informações que você tem como todos os demonstrativos que o mundo quer saber. Aqui no caso, aqui depois nós vamos ver ó, que a companhia aberta elabora 6 demonstrativos. Só que um não é obrigatório por padrão internacional, mas é obrigatório pela lei do Brasil, que é a 6.404. No seu capítulo 15, impõe o DVA para o Brasil, mas não por uma condição internacional. Então, voltando aqui, ó, o demonstração do resultado abrangente, ele busca informação do demonstração do resultado exercício e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Quando você tem o DRE, o lucro do ano, obrigatoriamente, vai para uma conta intitulada lucro ou prejuízo acumulado, a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Esse demonstrativo, suas informações estão contidas na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Que, por sua vez, todas essas informações financeiras vão constar no balanço patrimonial. Por isso que o Código Civil, ele determina que quando você tem aqui o livro diário, no final dele você tem que constar o DRE, demonstração do resultado, e o balanço patrimonial no final do exercício, que é a data que consta no Estatuto Social. O contabilista tem que fechar a cada 12 meses, que é a data que consta no Estatuto, o livro, cadê ele aqui, ó, livro diário. Então, o livro diário, quando encerrado, no final dele vai ter que constar o balanço patrimonial e o DRE. No caso de companhia aberta e fechada, você vai ter outros demonstrativos a serem elaborados. Lembrando, quem é o responsável primário por tudo isso que está ocorrendo aqui é o diretor executivo, que vai contratar o contabilista de sua confiança, que essa pessoa técnica vai ter esse conhecimento. Tendo esse conhecimento, nós temos a demonstração do fluxo de caixa e o próprio demonstração de origem e aplicação de recursos. Atualmente, o DOAR, que é a demonstração das origens e aplicação de recursos, foi substituído pelo demonstração do fluxo de caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa, que tem método indireto e direto, o mais comum é ser publicado o método indireto. Mas na prova, você pode utilizar o método direto ou indireto, porque as respostas das atividades do fluxo de caixa são os mesmos. Atividade operacional, fluxo da atividade de investimento e financiamento. E já no DOAR, até hoje, caem fórmulas afirmando como é a variação do capital circulante líquido, que é a fórmula do ativo circulante menos o passivo circulante. Do DOAR também vão surgir fórmulas como a necessidade do capital de giro, o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Vai ter fórmulas também que você pode desdobrar como efeito tesouraria, o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Dentro desses estudos, você cai para os demonstrativos completos, para as companhias abertas. No caso, são 6. Balanço patrimonial, demonstração do resultado exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, porque as companhias abertas não têm opção, ela tem a afirmar o DMPL. Tem que se fazer a demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente. Dos pontos que você tem que entender é que o DVA é um demonstrativo brasileiro. Então, se perguntado em prova qual demonstrativo que foi criado no Brasil, aí você pode responder, demonstração do valor adicionado. E o demonstração do resultado abrangente, ele não está na lei das SA, mas foi criado para atender padrões
internacionais. Então, quando é companhia aberta, ela tem que buscar esse entendimento. Já as companhias fechadas, elas elaboram o balanço patrimonial, elaboram demonstração do resultado do exercício, ela tem a opção de fazer o DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou demonstrativo das mutações do patrimônio líquido. E o DFC só se torna obrigatório quando fecha-se o balanço e o PL tiver igual ou superior a 2 milhões. Porque se for inferior o PL a 2 milhões, a demonstração do fluxo de caixa está desobrigado. Lembro vocês que o curso de contabilidade geral, como o curso de contabilidade avançada e as turmas de exercício, elas trabalham todos esses pontos. Principalmente a geral, ó, quando ela vê a escrituração, ela visualiza aqui os demonstrativos como DRE, DLPA, DMPL e o balanço. Ó. Na avançada, você já vê todos esses assuntos, mais os métodos, né, ó, principalmente da equivalência, valor justo, valor recuperável, vê a reestruturação das empresas, a fusão, cisão, incorporação e além de ver a própria consolidação. Assistam nossos vídeos Neon Concursos Online, tá? Professor Onei.